Naamã poderia ser curado de lepra sem mergulhar no Rio Jordão? Lição 8. Naamã é curado de lepra. Essa lição tem o texto áureo que segue. Então desceu, quem desceu? Naamã, e mergulhou no Jordão, Rio Jordão, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Como dissemos na vez passada, nessas lições aqui, quando se usar esse termo, homem de Deus, se refere ao profeta Eliseu. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Quem ficou purificado? Naamã, por óbvio, pois Naamã estava leproso. Nós vamos explicar melhor no decorrer da leitura bíblica, porque esse texto vai estar lá dentro da leitura indicada. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você que nos ajude para efeito de divulgação, principalmente. Então você curta, compartilhe, também comente e, claro, dê o like aí que muito ajuda para o nosso trabalho, além de, claro, motiva também a gente a continuar trabalhando, fazendo isso. E reitero, não tenho nenhuma monetização, não recebo nada de nenhum ser humano, só recebo da parte de Deus e aí, claro, por Ele eu sou muito bem remunerado. Então posso contar aí com sua ajuda, tempinho para o like. Vamos nós. A leitura bíblica em classe será no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 10, mais o versículo 14, além dos versículos de 25 a 27, que passo a ler e comentar agora. Então vamos, capítulo 5, versículo 1 do segundo livro dos Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Percebe-se aqui que houve uma batalha entre a Síria, que tinha como 01 do exército, 01 ou 02, né? Dependendo de como você queira encarar, porque ele era o general, ele era o comandante do exército sírio. A Síria tinha um rei e o general, comandante, enfim, o 01 lá da tropa era o Naamã. Ele teve algumas batalhas contra Israel e acabou, numa dessas batalhas, levando cativa uma menina para sua casa que a Bíblia sequer dá o nome, mas ela será muito importante aqui nessa história. Versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor, esse o meu senhor é a serva que está falando, então ela se refere a Naamã. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele, o profeta, restauraria o meu senhor, que ela está chamando de meu senhor, que é Naamã. Esse sim, Naamã está leproso. E Samaria, nesse momento aí, é a cidade capital do Reino do Norte.
Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Esse o seu senhor agora, Naamã, chegou junto ao rei da Síria. E aí é o termo que está sendo usado aqui, que Naamã chegou diante de seu senhor. Quem é o senhor de Naamã? É o rei da Síria, de quem ele era homem de confiança, vamos dizer assim. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Então, Naamã está levando uma carta do rei da Síria, seu rei, que nesse momento parece estar mais forte militarmente do que Israel, o reino do norte, falando essas coisas. E vamos ver como o rei do reino do norte, o rei de Israel, vai receber essa situação. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Esse busca ocasião contra mim é um hebraísmo, Essa expressão quer dizer que ele está buscando um motivo, o que a gente chamaria um motivo para a guerra, um motivo para a briga. É isso que essa expressão significa. Versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Pela sequência indicada aqui na revista, nós vamos ao versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quem desceu e mergulhou? Naamã, conforme a palavra do homem de Deus, Eliseu. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Bom, aqui é importante dizer que os versículos que nós saltamos, os versículos 11, 12 e 13, contam que o servo de Eliseu, Geazi, ele chega diante de Naamã e diz: olha, o meu senhor, o profeta, mandou que o senhor, general Naamã, vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes para ficar curado. Quando Naamã escutou aquilo, ele disse: mas como assim? Eu sou um homem próximo ao rei, e eu imaginei que eu chegando aqui, o profeta viesse até mim, invocaria o seu Deus, faria um culto e poria as mãos sobre mim e para que eu fosse curado. Agora manda eu mergulhar num rio, e olha que lá em Damasco tem rios até mais limpos do que o Jordão. E eu, meditando nesse texto, eu avento até a possibilidade de que houvesse algum tipo de ritual do Naamã, dos sírios, em relação àqueles rios deles, de tal forma,
Talvez isso explique também essa resistência que o general tinha de mergulhar. Quando ele falou isso, e com um ar desanimado, alguns dos seus servos disseram para ele, que estavam junto na comitiva: "Ô general, comandante, se o profeta lhe sugerisse que fizesse algo mais difícil, algo maior, o senhor não faria?" Aí ele: "Bem, para ficar curado não faria?" Ele: "Bom, faria." E aí então ele diz: "Então, que custa então atender isso aí, que nem parece ser algo tão difícil?" E aí, fazendo essa reflexão, Naamã foi e mergulhou. Então foi isso que a gente foi no rio, mergulhou e ficou curado. Foi isso que a gente deu no versículo 14. Do versículo 14 a gente vai lá para o 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. Ele quem? Geazi. Quem é o seu senhor? Eliseu, o profeta. E disse-lhe Eliseu: "De onde vem Geazi?" E disse: "Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte." 26. Porém ele disse, Eliseu: "Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas?" Aí precisamos dar uma parada aqui, ó. Nos versículos de 15 a 24, que não fazem parte da leitura, mas, por óbvio, fazem parte das Escrituras. O que aconteceu? Quando Naamã foi curado, ele recebeu o recado de Geazi, por meio de Geazi, servo de Eliseu, e foi lá, acabou mergulhando no Rio Jordão, 7 mergulhos. Após 7 mergulhos, ficou curado. Diz a Bíblia, que o texto aqui que a gente já leu, que a pele dele parecia pele de recém-nascido, pele perfeita. Aí ele diz, ele vai então, junto com o servo e sua comitiva, vai até Eliseu, levando toda essa riqueza que ele trouxe de presentes. Aí tem assim alguma possibilidade de que parte dos presentes tivesse ficado até com o rei de Israel, mas de certo que muita coisa ele levou para o profeta Eliseu. Daquilo tudo que foi elencado lá, os ciclos de prata, talentos de ouro, tudo que foi anunciado como da riqueza, as vestes, e aqui o texto ainda fala que tinha ainda gados, ovelhas e tudo mais. Quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu disse: "Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei de ti nada do que você trouxe." Ou seja, Deus orientou, falou a Eliseu que não era para receber nada dos presentes de Naamã. Naamã diz o texto que Naamã ainda insistiu e Eliseu disse que não. E aí Naamã então vai retornando e inicia o seu caminho de retorno com sua comitiva à sua terra, lá em Damasco, lá na Síria. No que Naamã está a caminho, esse servo Geazi, que tinha acompanhado toda a história, corre para alcançar Naamã no meio do caminho. E aí Naamã diz: "O que houve?" Naamã conhece que ele era o servo, que havia falado para ele mergulhar e tudo mais. E disse então para ele: "O que está acontecendo?" Aí o servo disse: "Olha, que meu senhor disse que você pode deixar comigo os presentes que você trouxe." Então é assim. Aí Naamã, prontamente. Então ele deu aqueles presentes que ele a princípio pensava em entregar a Eliseu, entregou para Geazi. Geazi foi, escondeu de Eliseu e diz: "Bom, agora eu estou aí rico, cheio dessas coisas aqui, ninguém precisa saber." Mas quando ele chega diante de Eliseu, aí vem a palavra do Senhor e Eliseu conversa com ele nesse tom aqui, como está no versículo 26 que acabamos de ler.
Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Aí, a essa altura, o texto dá a entender que Geazi não conseguiu sequer responder. E aí vem a sentença no versículo 27, que encerra essa leitura bíblica. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Quem saiu? Geazi, o servo, saiu diante dele. Dele quem? De Eliseu, e agora estava leproso, branco como a neve. O objetivo geral da lição: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Eu acharia melhor colocar salvar, né? Mas a gente já vai explicar melhor isso. Seria revelar que Deus deseja salvar a todos. A gente já vai explorar o porquê dessa diferença. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Naamã, o chefe do exército sírio; capítulo 2, o mergulho no Rio Jordão; e capítulo 3, Geazi é acometido de lepra. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria é a espaço Síria, tá? Porque no Antigo Testamento existem as duas coisas. Existe Síria e existe a Síria. Aliás, no próprio livro dos Reis, justamente nesse segundo livro dos Reis. Então é importante saber que nós estamos falando de a espaço Síria. Havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Essa passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento de seu senhor, quem é seu senhor agora? É a menina falando de Naamã, o dono da casa onde ela era escrava. Sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo.
A síntese do tópico 1, o Senhor está pronto para curar, assim está escrito na revista. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Eu defendo que o melhor texto para se colocar aqui é: o Senhor está pronto para salvar, trocar curar por salvar. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Aqui já cabe a gente explicar. Os casos de curas no Antigo Testamento e os casos de vitória em guerras são tipos, são exemplos, são figuras para o caso da salvação no Novo Testamento. É o melhor exemplo que a gente pode ter. Mesmo as curas realizadas pelo Senhor e Salvador, os milagres realizados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente tem que ter cuidado de como a gente pegar cura por cura e falar delas para tentar aplicar em nossos dias. Tem que ter muito cuidado. Tudo o que aconteceu na Bíblia é para ensino, e essa parte do Antigo Testamento principalmente. Então, quando fala que houve um milagre, houve uma maravilha, mas Deus não pode continuar fazendo, Deus não pode fazer em nossos dias? Claro que pode fazer aquilo e ainda mais. Mas a mensagem que a Bíblia traz é para isso ser aplicado à salvação. Capítulo 2. O mergulho no Rio Jordão. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, abre aspas, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Fecha aspas. Então, o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu. Eliseu, não recebeu o Naamã. Mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Quem haveria de fazer? Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Ele quer dizer, é a única vez que o profeta Eliseu usa o número 7, porque o 7 vai aparecer várias vezes, desde o início, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas, a criação dividida em 6 dias. Não vou nem entrar no mérito aqui, tá? De qual o tamanho desses dias, porque senão a gente vai sair muito do tema da lição e a lição vai ficar muito grande. Mas no 6º dia criou o ser humano, criou Adão, e no 7º dia descansou. Então, esse número 7, ele aparece seguidas vezes no Antigo Testamento e vai aparecer, de certa forma, ainda no Novo também. Entretanto, o episódio de 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Seria razoável a gente dizer aqui que tudo que a gente fizer de bom
7 vezes, será sempre melhor do que 6. E que, se fizer 8, será ainda melhor do que 7. As coisas positivas. Então, até se você fizer aí um louvor ao Senhor, dizendo o quanto você ama o Senhor, Senhor, eu te amo, então você pode repetir. Repetiu 7 vezes. Ah, que bom. Se repetiu 7, falou 7 vezes, é melhor do que falar 6. Mas se falasse 8, 9 ou 10, também seria melhor do que 7. Coisas positivas a gente deve encarar desta maneira. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde Ele, o Senhor, age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. O poder de Deus está acima de tudo. Mas, se Deus disser a maneira como Ele quer agir, teremos que obedecer. Seja o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, o vaso, pode já ter tido todas as experiências com Deus. Se Deus disser qual é a maneira que Ele quer que seja feito para que Ele haja, a gente precisa obedecer, ou nada vai funcionar. E mesmo que não haja um milagre visível, Ele, o Senhor, está agindo, pois a fé é confiar nele, em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã ou Ciro. Esse é um texto de Lucas, capítulo 7, e começa quando diz a Bíblia que Jesus foi em Belém que Jesus nasceu. Natanael disse, pode vir coisa boa de Nazaré. Meu Deus do céu! No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus chega a uma sinagoga em Nazaré e diz o relato de Lucas que, entrando ele na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu no ponto em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos e dar vista aos cegos, e assim por diante. Esse é o texto que hoje eu vou deixar até na tela para você. Hoje está no capítulo 61 de Isaías. Então hoje na nossa Bíblia está no capítulo 61 de Isaías, e essa parte aparece também no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que foi onde Jesus deu. E diz a Bíblia que quando Jesus terminou de ler, ele fechou aquele livro, né? É importante dizer, né? Era o livro do profeta Isaías. Então aquela forma de rolo, vou deixar aqui para você, aqui na tela, aqui um rolo, para você ter ideia de como era cada livro da Bíblia. Ele leu e pegou aquele rolo, fechou, né, da maneira que era possível e sentou na cadeira que estava ali. Eu assisti uma pregação do saudoso pastor Bernard Johnson e ele dizia que aquela cadeira onde Jesus sentou tinha um simbolismo, era uma cadeira reservada para o Messias que os judeus estavam esperando. E quando Jesus sentou, por isso Lucas registra que os olhos de todos presentes ficaram surpresos, atônitos, olhando para Jesus. E aí Jesus disse para as pessoas presentes ali à sinagoga: hoje cumpriu essa profecia aos vossos olhos. E quando Jesus disse isso, houve um reboliço entre os presentes, porque diziam, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, não acreditavam que Jesus fosse aquele que havia de vir. E aí Jesus falou esse texto que está aqui, que nós acabamos de ler. Vou deixar na tela aqui essa parte, que é Lucas capítulo 4, versículo 27.
Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas? O caso de Naamã, que era um caso ali de, vamos botar aí, quantos? 400, 500, 700 anos. Que o caso de Naamã estava se repetindo, ou seja, Jesus estava demonstrando que a maioria daquelas pessoas era como a grande maioria dos dias de Naamã. Por isso que apenas Naamã foi curado. Então que havia esse mesmo problema ali entre os que estavam presentes naquela sinagoga ali de Nazaré. A síntese desse tópico 2, para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Capítulo 3. Geazi é acometido de lepra. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Antes que eu esqueça, eu já li um comentário e o escritor sugere, tudo é especulação, porque a gente não pode afirmar o que não aconteceu. Mas ele sugere que Geazi, da maneira como ele seguia Eliseu, da maneira como ele já possuía várias experiências de ver, de ter contato, de como Deus operava por meio do profeta Eliseu, Geazi tinha um potencial muito grande de ser o profeta sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi o profeta sucessor de Elias. Na lição passada, eu deixo no quadro aqui para você, se você não assistiu. A Bíblia deixa claro que as pessoas se referem a Eliseu como sendo aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, era uma forma de servo de Elias. E acabou que no momento em que Elias foi tirado, ainda que Elias foi transladado, foi retirado sobrenaturalmente da terra, mas não importa. O ponto é que depois de Eliseu, a história não iria parar. Deus não iria parar de usar profetas como não parou. Então Geazi poderia ser esse homem. Eu acho que é uma reflexão interessante. Se você acha que isso é razoável, coloque aí no comentário aí, que vai edificar as pessoas que leem. Enfim, poderia ser. Mas Geazi cometeu esse erro grave. Outra coisa que eu venho falando: quem está andando com Deus e vale para os nossos dias.
não pode cometer erro grosseiro. Mas quando que o erro é grosseiro, pastor Israel? Quando Deus julga que foi grosseiro. Líquido e certo é esse. No mais, à medida que a gente convive com Deus, a gente vai entendendo determinadas maneiras de Deus agir, de Deus considerar certas coisas. Mas nesse caso aqui, talvez, a gente pode até dizer isso, essa foi a prova decisiva. É possível até que fosse a última, dentro desse pensamento que Geazi, a prova foi para Geazi, dentro desse pensamento de que Geazi poderia ser o sucessor de Eliseu, talvez essa fosse até a última prova, a prova derradeira, e ele foi reprovado em cheio. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Ele, na ânsia de ganhar aquelas riquezas materiais, acabou desperdiçando algo muito mais valioso, porque ser um profeta do Senhor, assim como Eliseu sucedeu a Elias, é algo muito mais valioso do que qualquer vestidura. Tanto é assim que o profeta Eliseu entra para a história. Não vai ser difícil a gente perguntar aí o nome de um profeta na Bíblia com nome que comece com a letra E. Alguém vai falar Elias, alguém consegue falar mais um, o outro vai falar Eliseu. É fácil de saber quem é. Enquanto que Geazi, a gente vai fazer um esforço danado para depois dessa lição aqui ainda guardar o nome dele. A maioria das pessoas vai dizer: "Ih, pastor, eu não conhecia e já estou quase esquecendo." Pois é, porque ele não passou na prova, foi reprovado, o Geazi. Síntese do tópico 3. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Também vou dar uma contribuição. Na minha avaliação, ficaria melhor essa síntese se acrescentássemos aqui e para ficar da seguinte forma: é inadmissível que os servos de Deus negociem, acrescentando bênçãos ou mesmo, e aí segue como está, milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Concluindo, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E, apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Respondendo à pergunta de abertura, se Naamã poderia ser curado de lepra sem mergulhar no Rio Jordão, tem duas maneiras de encarar. Deus tem poder para curar, independente de Naamã mergulhar ou não mergulhar. Isso é uma coisa. Então, por esse lado, Naamã poderia ser curado? Até poderia. Mas, considerando que Deus estava operando por meio do profeta Eliseu, e a palavra que Deus colocou na boca de Eliseu foi para Naamã mergulhar no Rio Jordão, então eu defendo que, se Naamã não mergulhasse, ele continuaria leproso. Voltaria lá para a sua cidade e iria morrer leproso. E aí entra naquela situação. Não haveria chance de ter um segundo profeta, nem médico para curar. Ele ia morrer leproso. Eu defendo que era assim que aconteceria. Dessa lição, eu aprendo aqui 4 coisas. Número 1. No céu, há vários registros de trabalhadores subordinados que foram instrumentos de Deus para salvar seus superiores. Lembram da história? A escrava que estava na casa de Naamã era escrava da esposa de Naamã. Foi ela que
que abriu o entendimento ao dizer: se ele estivesse lá na minha terra, lá tem profeta, e ele seria curado. Foi o canal que Deus utilizou. Número 2, deixando na tela: para fazer coisas grandes por meio ou na vida de um ser humano, Deus faz com que o vaso tenha certeza de que deixou para trás certos pecados ou mesmo certos embaraços. Naamã sai, de certa forma, glorificando a Deus, dizendo que reconhece o Senhor como Deus. E se ele tinha alguma simpatia com relação aos rios lá de Damasco, olha, eu só mergulho nesse rio aqui, eu já tenho meu canto aqui, onde eu faço as oferendas, as ofertas para os deuses pagãos, enfim, se ele tinha alguma coisa dessa natureza, a partir desse momento, ele entendeu que só o Senhor é Deus e deixou para trás todas essas coisas. Lição 3. Embora as Escrituras ensinem que, abro aspas, digno é o trabalhador de seu salário, vou deixar a passagem aqui, o homem e a mulher de Deus só estarão maduros quando souberem a diferença entre o que podem e de quem podem ou não receber. Então é assim. Há momentos, e eu tenho isso por experiência própria, houve uma certa vez que eu recebi o convite para fazer uma obra de Deus, e Deus deixou aquilo ali muito claro no meu coração, para eu não tocar em nada. Então, como era uma distância muito longa, eu pedi para a pessoa me dar a passagem já no meu nome, para eu ir, para voltar, e assim foi feito. Só a passagem que a pessoa pagou. Eu fui, fiz o trabalho que estava sendo solicitado, fiz a obra de Deus e retornei. Eu falei, eu não posso pegar nada nessa circunstância aqui. Para mim estava muito claro. Já ouvi outros testemunhos, mas cada um age segundo o seu entendimento com Deus. Uma coisa é certa, há momentos em que Deus autoriza receber e pode haver momentos que Deus diz para não receber nada. E aí manda a obediência, obedecer a Deus. Número 4. Deixar de fazer essa diferença pode custar caro ao homem e à mulher de Deus. Mais caro do que a maioria gostaria de ser obrigado a pagar. Se assistiu até aqui é porque você gostou. Então, curta, compartilhe, comente, verifica se você está acionado, se está inscrito no canal, tem que estar cinza, porque se estiver vermelho você não está inscrito. Se essa for a sua vontade, verifica se está acionado e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus, amém.